Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com nossos vídeos, né, do canal Caderno de Exatas, né, e a gente vai para a segunda parte aí dessa questão, que aí no caso é a resolução, né. A gente já tinha explicado no vídeo anterior, que foi a introdução, o contexto, né, ou seja, uma planta produtiva, 10 máquinas, né, que produzem uma determinada quantidade de panfletos por um determinado tempo, né. Dessas 10 máquinas, uma vai ser substituída, né? Então a gente vai ter novamente 10 máquinas, mas essa que foi substituída por uma que tem uma capacidade do triplo de produção das outras, tudo proporcionalmente, né? Então vamos lá, o que a gente precisa primeiro saber? Se a gente tem 10 máquinas que produzem em 6 horas 12.500 panfletos, a gente tem que chegar ali uma relação de unidade, né? Então, como é que seria essa questão? Se são 10 máquinas, 12.500 panfletos, eu posso pegar 12.500 e dividir por 10. Porque 12.500 panfletos é o total produzido ali em 6 horas, né? Então, eu posso pegar 12.500 e dividir por 10. Ou seja, se 10 máquinas juntas produzem 12.500, quanto uma máquina vai produzir em 6 horas? 12.500 dividido por 10 vai dar 1.250. Ou seja, uma máquina ela produz 1.250 panfletos em 6 horas. Né? Então, se ela produz 1.250 panfletos em 6 horas, eu posso dividir aí por 1 hora. Né? Ou melhor, dividir por 6 horas para ficar com a unidade de hora. Né? Então, teria 1.250 dividido por 6. 1.250 dividido por 6 dá igual a aproximadamente 208,3. Né? Ou seja, em 1 hora, ela produz 208,3 panfletos por hora. Né? Vou colocar aqui panfletos. Panfletos por hora. Então, é a capacidade dela produtiva. Beleza, então isso é a capacidade produtiva de uma máquina, né? Desse arranjo aí antigo. E aí, o que é que eu faço? Se eu sei agora a capacidade dela produtiva, né, de uma máquina, eu posso colocar aqui máquina nova, que vai ter o quê? O triplo ali produzido. Então, eu vou ter 208,3 multiplicado por 3, né? Que vai ser igual à capacidade produtiva dessa nova máquina. Capacidade produtiva. Então, 208,3 multiplicado por 3 vai dar aí aproximadamente 625. Ou seja, essa máquina nova ela produz 625 panfletos por hora. Né, é a capacidade dela produtiva. Beleza. Então, o que é que eu faço agora? Eu tenho que lembrar que isso é uma unidade produtiva. Né? Então, vou colocar aqui. A gente tem que entender que é uma unidade produtiva. Né? Então, não precisa agora multiplicar máquina por máquina 6 horas. Eu posso somar, né, somar os valores e chegar lá a capacidade produtiva por hora e depois multiplicar por 5. Que vai ser a capacidade produtiva daquele arranjo, né? Ou seja, levando em consideração ali essas máquinas em seu ciclo de produção. Então, a capacidade produtiva daquela planta ali de impressão de panfleto é X panfletos por hora, que consequentemente multiplicando por 5 eu vou saber lá a capacidade dele produtiva, obviamente em 5 horas. Beleza, então o que é que eu posso fazer aqui? Né? Vou organizar aqui. A gente vai ter 208,3, que é a quantidade de panfletos impressos em 1 hora por uma máquina, só que no caso agora são 9 máquinas, né? E somar com essa capacidade produtiva de 625 panfletos por hora, que é da máquina nova. Né? Então aqui a gente tem o seguinte: capacidade produtiva da máquina antiga, só que são 9 máquinas, então eu multiplico um pelo outro, e o resultado eu somo com 625. Então o que é que eu vou ter aqui? A capacidade produtiva por hora da planta, né? Capacidade produtiva por hora da planta industrial, né? Do arranjo industrial. Então, vai ser aí o detalhe. Feito isso, sabendo essa capacidade produtiva por hora, é só multiplicar por 5 e eu vou saber quanto é que ele vai produzir ali em 5 horas. Beleza, então, nesse caso aqui a gente vai ter 208,3 multiplicado por 9, vai dar, vou até colocar aqui embaixo, vai dar igual a 1.874,7 panfletos aproximadamente. Panfletos mais 625 panfletos. Então aí a gente vai ter a capacidade total, né? Somando aí com mais 625 vai para
aproximadamente 2.500 panfletos. Ou seja, 2.500 panfletos por hora. Né? 2.500 panfletos. Vai ser a nova capacidade produtiva. E aqui dá até para a gente ter uma noção comparativa. Né? Como assim essa noção comparativa? Porque o que acontece? Essa empresa ela trabalha com 10 máquinas, né? 10 máquinas, o arranjo antigo, né? 10 máquinas que produziam 12.500 panfletos em 6 horas. Então a gente dividiu 12.500 por 10. Então uma máquina produz 1.250 panfletos em 6 horas. A gente dividindo 1.250 em 6 horas, a gente chegou aqui a 208,3 panfletos por hora. Né? Então o que é que eu posso fazer? Se eu tenho 208,3 panfletos produzidos por hora por máquina, eu posso simplesmente pegar esse valor e multiplicar por 10. Né? Multiplicar por 10. Se a gente fizer essa multiplicação, a gente vai encontrar 2.083 panfletos por hora. Vou colocar aqui um parênteses aqui ao lado. Arranjo antigo. Arranjo antigo produzia 2.083 panfletos por hora. Esse arranjo novo ele tem uma capacidade maior. E aí você pode, exemplo, a nível produtivo, ver a diferença em percentual. Né? Ou seja, você substitui uma máquina, tem uma capacidade ali do triplo de produção, e essa máquina aí ela vai gerar ali um aumento percentual por hora, né, de produção. Então, exemplo, é quase 400 panfletos de diferença aí na produção por hora desse novo arranjo. Né? Ou seja, o arranjo novo ele produz 2.500, o arranjo antigo produzia 2.083. Beleza. Só que aqui não é a resposta final. O que, é que a gente quer saber em 5 horas? Né? Então a gente vai ter 2.500 multiplicado por 5. Né? 2.500 multiplicado por 5 vai dar 12.500. Cadê? 12.500 panfletos em 5 horas. Significa o quê? Que essa empresa ela vai produzir a mesma quantidade de panfletos que ela vinha produzindo antes, só que com 1 hora a menos de produção. 1 hora a menos de produção, levando em consideração características de execução, significa redução no consumo de energia. Né? Ou seja, as máquinas trabalhavam 6 horas, elas vão trabalhar 5 horas. E vai ter ali a mesma capacidade produtiva anterior. Né? Ou até pode se manter, exemplo, as mesmas 6 horas de produção, só que você vai ter aí uma produção a mais. Né? 6 horas, se 5 horas de produção é 12.500 panfletos, 6 horas de produção seria 15.000 panfletos. Né? Então você também pode fazer esse comparativo. Né? Então ela vai estar produzindo ali pelo mesmo tempo 15.000 panfletos, ou seja, 2.500 panfletos a mais. Ou reduzir ali a quantidade de horas de execução e manter a produção. Obviamente que no ciclo industrial a produção ela vai ser determinada pela demanda. E aí você vai ter essa capacidade aí também melhorada. Né? Não seria nem a capacidade melhorada, né? Você teria essa questão de menor consumo elétrico ou o próprio desgaste da máquina mesmo, né? Que entraria aí também na análise do ciclo, tá bom? Então é isso, a resposta final, 12.500 panfletos em 5 horas, né? Seria aí com essa nova máquina aí adentrada. Aproximadamente, né? Aproximadamente haja vista aí que você tem alguns arredondamentos. Mas aí, em resumo, ficaria aí aproximadamente 2.500 panfletos, mantendo aí a mesma capacidade produtiva, só que agora em menos horas, tá bom? Então é isso, valeu!